estão cada vez mais se afunilando. A palavra diz que quem está limpo se limpe mais, e quem está sujo se suje mais ainda. E vemos seu cumprimento nos dias de hoje. Está no tempo de serem conhecidos os verdadeiros adoradores. Aí eu pergunto, estão todos preparados? Igrejas pretas, culto pet e os escândalos. Com essa onda chamada gospel que infestou o mundo e as igrejas, vem aparecendo muitas coisas estranhas entre os fiéis. E numa dessas modas, estão pintando as igrejas de preto. É isso mesmo que você ouviu, igrejas sendo pintadas de preto, por dentro e por fora. Trocar o púlpito por galões de óleos pintados de escuro para dar um ar underground. O altar virou palco de show e a igreja virou boate, com direito a jogo de luz, máquina de fumaça e paredes negras. Veja esse cantor e pastor da Igreja Batista da Lagoinha sendo entrevistado e falando como pintou a igreja de seu pai de preto. Eu pintei a minha igreja agora. Você pintou a sua igreja assim, de preto? A igreja é toda pretona. Tem mais foto da igreja aí? Olha aí, a pretaça. Você pintou ela de preto? Pintei. E os irmãos não ficaram... Isso é trevas, irmão. As trevas encheram a igreja. Ficaram nessa, não? É. Por que você pintou? Porque é uma tendência, Essa igreja, meu pai é pastor nela há 44 anos. Eu estou ali há esses 16 e chegou esse tempo. Já praticamente 20 anos o púlpito tinha um formato. Meu pai saiu de férias, cara. 9 dias. Eu quebrei o púlpito da igreja e fiz um palco. Eu quebrei o púlpito da igreja e fiz um palco. Eu quebrei o púlpito da igreja e fiz um palco. E pintei a igreja de preto. E quando ele voltou? Ele amou. Ah, ele gostou? Porque ficou parecendo casa de show. Com o teto Também, preto, a também. iluminação. É isso aí. Foi pensando nisso? Colocamos fumaça, colocamos luzes, colocamos tudo. Olha aí, amados, ele fala com orgulho do que fez em ter quebrado o púlpito. E ainda fala que seu pai, que é presidente da igreja, amou. Agora vamos dar uma pesquisada aqui, né? Você está vendo as igrejas pintadas de preto, que mais parece boates, né? Casa de show. Vamos colocar aqui no Google Black House, que quer dizer casa negra ou casa preta. Então tá aqui, vamos ver aqui no Wikipedia, né? Wikipedia é imparcial. A Black House Casa Negra era uma residência vitoriana. Vitoriana é na época da rainha Vitória, essa bem aqui, ó. Certo? Essa casa ficava em São Francisco, nos Estados Unidos. Embora algumas pessoas pensassem que ela era uma mansão, fotografias mostraram que era apenas uma residência familiar de tamanho mediano, consideravelmente menor do que os dois pequenos edifícios de apartamentos em ambos os lados da propriedade. Agora vamos aqui, olha, a casa foi usada por Anton LaVey. Quem é ele aqui, ó? Nascido em Harvard, fundou a Igreja de Satã. Segundo a sua autobiografia, ele tem ascendência georgiana, né, da Alsácia, alemã e romena, além de líder da primeira organização abertamente satânica da história. LaVey também trabalhou como músico e outras coisas mais, né? Então tá aqui ele, ó, com sede de sua igreja, Igreja de Satã, é uma organização religiosa dedicada ao satanismo, né? Em 1966, até a sua morte em 97, LaVey ministrou seminários rituais satânicos na casa. Um dos mais notórios de tais rituais foi o batismo satânico de sua filha Zena Shrek. Olha o nome Shrek aí. Pontuado por LaVey, pronunciado as palavras, e essas palavras aqui eu não vou falar não. Então presta bem atenção. Olha o que é que significa essas casas negras, né? Essas black houses, essas igrejas pretas, né? Tem um significado aí aterrorizante, né? Olha só isso aí, né? Coisas pra mim satânicas, né? Mas cada um tem um pensamento aí, tem gente que gosta, mas o certo é que é meio estranho. Essas igrejas pintadas de preto têm ganhado muito destaque nos últimos anos. Na sua maioria, com os membros mais jovens, são as principais que entraram nesta onda de igrejas pretas ou pintadas de preto. Eles usam jeans rasgados na altura dos joelhos, jaquetas de couro justo ao corpo e corte de cabelo undercoat, adotado por Brad Pitt e David Beckham. São verdadeiras casas de shows ou boates e não mais igrejas. As pessoas começam a dizer assim, mas por que essa parede é preta? Por que a porta da igreja é tudo preta?
preta tá mais o coração de quem pergunta do que quem tá olhando. E aí, quando você vem para derrubar a ideologia, filosofia e a tradição, a pessoa olha tudo que não pode olhar, tudo que não devia olhar. Por que a parede é preta? Isso era a igreja primitiva. A nossa época, o nosso povo, a nossa geração é uma geração que vive a impureza, que vive a impureza, que vive a impureza. Agora pasmem, a Igreja Bola de Neve de Santos, em São Paulo, causou polêmica nas redes sociais ao anunciar um culto pet, ou seja, um culto para cachorros. Os responsáveis pelo culto convidaram as pessoas a levarem seus animais de estimação e a mensagem seria pregada pelo pastor Eric Viana, que preside a igreja. O banner foi compartilhado nas redes sociais e nos aplicativos de bate-papo. Devido aos comentários negativos, a igreja deletou o post. A Igreja Bola de Neve Cruz se inseriu no mercado das igrejas evangélicas brasileiras sob a aura de uma instituição religiosa amparada por uma embalagem contemporânea e liberal. É assim desde 99, quando o surfista Rinaldo Luiz de Seixas, 41 anos, o chamado Apóstolo Rina, transformou em púlpito a prancha de surf e abriu as portas de suas unidades, que hoje somam mais de 200 e tem 60 mil fiéis. A maioria por jovens de classe média e alta, em sua maioria internautas e fãs do gênero musicais como reggae, rock, rap e hip hop. Os pastores interferem nas escolhas dos parceiros amorosos e chegam a sugerir uma cartilha informal sobre posições sexuais permitidas. Galera, interessante, é isso mesmo, cartilha sobre posições sexuais permitidas. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Se espalhou em grupos de WhatsApp uma foto polêmica de um cantor gospel que é membro da Assembleia de Deus Ministério da Missão. Em uma das fotos, o cantor aparece sentado na cama de bermuda com outro jovem, ambos se beijando na boca. A imagem tem se espalhado pela internet e chocado os evangélicos e admiradores do ministério do cantor. Através de seu Instagram, ele publicou nos stories que está sofrendo ataques e que está em guerra. Como dizer a vocês que a foto é montagem, que a foto é outro tipo de coisa? Não, a foto realmente é verdadeira. Pastor de 41 anos foi preso em flagrante, suspeito de abrir buracos em banheiros químicos para espiar as mulheres. O caso aconteceu em Brasília, em um parque bastante frequentado. As informações apontam que o líder evangélico portava uma lâmina de serra, maçarico e um fluido para isqueiros. O equipamento era usado para abrir uma frecha nos banheiros químicos e praticar o ato libidinoso. O pastor acabou preso e levado para a primeira delegacia de polícia Asa Sul, onde foi ouvido e omitiu o fato de ser pastor evangélico. E ele é um pastor evangélico, casado e pai de um menino. O homem que fez os furos nos banheiros químicos é morador de Águas Claras e se chama Peterson William. O indivíduo foi, depois de abordado, foi deslocado até a primeira DP para o registro da ocorrência. Peterson William é casado, tem um filho pequeno e é pastor. Na internet tem vídeos das pregações dele. Declarar, Senhor amado, que tudo aquilo que tem tentado nos afrontar. Após uma breve pesquisa nas redes sociais, foi constatado que se tratava de um líder religioso. Lá nas redes sociais, Peterson se apresenta como bispo do ministério, atraindo as nações no altar de Deus. O pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, em São Paulo, é suspeito de ter assassinado a ex-nora e ainda compareceu ao velório da vítima e fez orações. A polícia acredita que a vítima, Mirelle, teve um caso com o pastor, estava grávida dele ou teve alguma relação amorosa com ele. O pastor acusado de assassinato tem mais de 5 mil seguidores nas redes sociais e é mestre em teologia, doutor em filosofia e ciências das religiões. Essas 3 matérias que eu coloquei não são atuais de agora, já passaram, mas foi apenas para mostrar para vocês o que está acontecendo no meio. E esses escândalos são os que eu posso mostrar. Tem coisa muito pior. Amados, não sabem eles que um dia